pelo convite e aceite naquilo que é a nossa transmissão direita no podcast, Moachitanga Podcast Wambo. Muito obrigado. Então, por favor, cante a música com amor, porque tem aqui vários casais que precisam ouvir a música. Certo. Obrigado. Vamos nessa então. Eu sei que esse nosso amor vai durar mais que 1000 anos, consagrado pelos deuses, testemunhado pelos anjos. Quando eu te olhei, vi um brilho inigualável nos teus olhos, eu amei, azul como o mar e céu. Eu te prometo nunca te abandonar. Meu coração só sabe te amar. Nós fomos feitos pra cuidar um do outro. Nós fomos feitos pra cuidar um do outro. Nosso amor move montanha, abre o coração, rompe barreira. O nosso amor move montanha, abre o coração, rompe barreiras. O amor é tudo, tudo, tudo. O amor é tudo, tudo, tudo. O amor é tudo. Mulher, o amor é tudo, o amor é tudo, o amor é tudo, o amor é tudo, o amor é tudo. Mulher, não me arrependo por te ter ao meu lado. Eu não sofro calado, porque és minha mulher. não me arrependo por te ter a meu lado. Eu não sofro calado, porque és minha mulher. O nosso amor move montanhas, abre o coração e rompe barreiras. Tudo, 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 é tudo, 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 tudo. Ai, 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 amor é tudo, amor é tudo, amor é tudo para mim. Hotline music. Vou me virar para os meus convidados. Muito boa noite. Boa noite. Boa Como noite. é que vai a disposição? Graças a Deus, está bem. Está tudo bem? Está tudo bem. É dia 14, mas parecem estar um bocado nervosos e tal. Até que não. Não, deve ser as câmeras, o nervosismo natural. Que bom. Queremos dizer que sintam-se à vontade e assim vamos dar primazia às mulheres para se apresentar. Boa noite. Boa noite, obrigada. Como lhe chamam? De onde vem? Chamo Elisete Manuel Diogo, venho do bairro Capango. Lisete Manuel Diogo. Obrigado.
Preparada para falar sobre namoro, Vasco, traição? Preparada, sim. Preparada? Preparada. Então vamos virar para o outro. Boa noite. Boa noite. Como é que vai? Está tudo bem, graças a Deus. O nome é de onde vem? Eu sou o Pio Roque de Si. Venho da Praça Nova do Cambiote. Praça Nova do Cambiote. Aí no parque mesmo. Quem vai para o Bié, quando o Bango, lá onde eu vivo. Que bom. Agora sim, são 19 horas e 52 minutos. Estamos preparados para dar introdução daquilo que é o nosso tema, namoro versus traição, uma vez que hoje há um grande conflito entre namoro e traição. Há quem diga que já não namora porque as pessoas estão a trair, e talvez hoje vamos dar aqui uma chega naquilo que tem rodado em torno de tudo isso. Vamos dar para mais as mulheres. Namoro versus traição. Qual é a introdução que... Bem, eu começaria a dizer que namoro, algumas literaturas dizem que é a preparação para o casamento, mas outras dizem que namoro é a relação entre duas pessoas, que essas mesmas duas pessoas andam juntos, compartilham princípios, valores, éticas, para que tenham um fim que eles mesmos desejam. Vamos começar pelo namoro. Ok, namoro é preparamento para o casamento. Que bom. Desci. Sim. Namoro, na minha opinião, também é isso. Se duas pessoas quiserem casar, terão que passar por um processo. E esse processo chama-se namoro. Esse processo chama-se namoro. Se duas pessoas quiserem se casar, primeiro tem que passar num processo chamado namoro. Se duas pessoas se conhecerem, por exemplo, na Shoprite, na rua, na escola, numa festa, então não casariam no dia seguinte. Teria que ter uma conversa, conhecer-se, um período. E esse período chama-se casamento, ou seja, chama-se namoro, que vai antes do casamento. Esse processo de conhecer-se, né, juntar-se, chama-se namoro. Também tem outra opinião, dizendo que como cada um vem de uma família e cultura diferente, então a pessoa tem que saber o que essa pessoa gosta, o que ela faz, o que ela não faz. Para quê? Para que eles andam só num passo. Ok. Então, já que estamos entre namoro versus traição, eu poderia perguntar a meus convidados quanto tempo devia durar um namoro? Para formalizar o casamento, nesse caso, né? Na minha humilde opinião, o namoro duraria, né? Eu diria, desde o momento que você sabe que está capacitado para ir mais além, aí sim, não importa se é 6, 1 ano ou 2 anos, mas de que você esteja preparado, sabe aquilo que quer e sabe aquilo que vai fazer no casamento, aí sim pode estar preparado para... A Lisete casaria com alguém que lhe gostou hoje e depois de uma semana diz que quero casar contigo, qual seria? Olha, eu desconfiaria, porque em uma semana não é suficiente para conhecer essa pessoa. Nós temos a tendência de esconder muitos dos nossos erros. Nós demonstramos mais valores, positividades, do que os erros. Só depois de algum tempo é que nós demonstramos aquilo que... Acho que eu não aceitaria, não. Ok. Desci. Sim. O namoro para o casamento deve durar quanto tempo? Olha, o que a Elisete disse é verdade, é extremamente relativo, mas na minha opinião não devia passar de 2 anos. A princípio, quando duas pessoas, ou seja, só devia começar-se a namorar quando duas pessoas querem casar. Então, se nós queremos casar, por que é que temos que namorar 6 anos, por exemplo? Então, um ano, penso que menos de 1 ano também podia ser complicado, mas na minha opinião, mais de 2 anos não. 1 ano e 5 meses, 2 anos, seria o tempo suficiente para duas pessoas que querem casar, conhecer-se e casar. Até porque nunca será tempo suficiente. Há pessoas que namoraram mais de 5 anos, casaram e deram errado. Há quem namoraram menos de 1 ano, casaram e hoje vivem felizes.
Então, mais de 2 anos não. Então, digamos que o tempo não importa muito. Quer dizer, é um período. Olha, o tempo importa até um certo ponto. O que é que, na minha opinião, importa? É o desejo de namorar. Hoje em dia, muita gente namora sem a perspectiva de casar. Por isso é que namoram 5 meses, separam-se. Ou 6 anos, separam-se. Se 2 pessoas começassem a namorar com o objetivo de casar, veríamos que muita gente daria certo. E também não teria necessidade de ter muito tempo de namoro. Por uma ou outra questão, pode exceder o tempo, 3 anos, 4 anos, mas não seria muito bom. Até porque depois as coisas gastam. Há pessoas que começam a namorar, estão muito apaixonados, se amam, mas por causa do excesso de tempo, acabam separando-se. Não porque o amor não se amavam, mas é mesmo tempo. O tempo depois, sim, começa a gastar algumas coisas. Então, seria bom que não fosse... Não é regra. Quem está nos assistindo em casa pode fazer 3, 4, 5 anos, mas seria bom que não excedesse em 2 anos. Sem problema nenhum. Vicente, tem alguma coisa para acrescentar? Que o irmão aqui acabou de dizer, muitas das vezes nós não vamos nos conhecer em 2 anos. A convivência é que vai mostrar isso, né? E eu posso namorar durante 7 anos e descobrir no oitavo ano que o meu parceiro não tem caráter, já não tem objetivos na vida. Então, acho que o tempo e conhecer, né? A pessoa vai casar quando estiver pronta para casar. Ok. Bom, eu estou a ver aqui um número muito elevado das pessoas que estão do outro lado. Queremos desejar que fique ligado até no final da nossa programação, até porque haverá aqui bons assuntos para se abordar. Prepara a tua pergunta para os nossos convidados de hoje. Fique ligado e partilhe a informação, até porque eu não estou a ver pessoas a partilhar. Partilhe a informação para que os outros também podem ver. Para meus convidados, eu quero dizer assim, eu namorei com a minha esposa há 8 anos. Isso é bom, isso é mau? 8 anos? 8 anos. Se é bom ou mau? Não, depende. O namoro é uma coisa muito particular. É uma coisa muito particular. Mas a pergunta que eu faria, ou que fica no ar, é por que namorar muito tempo? Só para atualizar os telespectadores, ou as pessoas que nos ouvem, a palavra namoro, tanto no significado real como no termo, é uma coisa muito recente. Porque antigamente nós sabemos que nem eram os jovens que procuravam-se, era a família do jovem, quando sentia que o jovem está pronto para casar, a família do jovem ia até com a família da jovem, conversavam. E muito desses jovens que casavam e hoje deram certo no passado, nem tinham muito tempo de conhecimento, encontravam-se 2, 3 vezes e casavam. Agora, a pergunta que não quer calar-se é por que as pessoas namoram 8 anos? A resposta é simples, começaram a namorar sem ter perspectiva de casar. Porque quando a pessoa quer casar, por exemplo, a pessoa sente-se pronto psicologicamente, financeiramente, sim, pensa que estou pronto para casar. Aí sim, devia começar a namorar. Agora, pessoas só porque fez 18 anos, só porque está a ser conquistada, ou porque acha que deve namorar, começa a namorar. Eu penso que é por isso que depois excede muito tempo. 8 anos, na minha opinião, é demasiado. É demasiado. É demasiado. Tá bem, eu acho que o nosso tema não é muito relacionado entre o namoro e o casamento. É o namoro versus traição. Há quem só está a namorar já está a trair. Não chegou no casamento, só no namoro já está a trair. Então, qual é a opinião que você... Por exemplo, eu conheci alguém, foi traído pela sua namorada, né? Já tinha data de casamento e tudo mais, mas a mulher assim simplesmente traiu. E o homem queria o que é perdoar a pessoa. Nesse modo, para vocês, esse momento que estão preparados para falar desse tema, podemos perdoar caso no namoro o parceiro trai, tanto faz o homem ou a mulher? Olha, vai depender da pessoa. A traição é a quebra da fidelidade. Imagina, eu traindo, eu
eu não confio, eu traí porque eu quis, principalmente nós mulheres. Nós mulheres traímos porque nós queremos trair. Porque na traição, eu digo assim, tudo depende do nosso pensamento. Eu pensar, uau, gostei desse jovem, meu namorado está distante, não sabe que eu tenho amigos, eu vou trair porque quero. Agora, já perdoar a traição, eu digo que depende muito da pessoa. No meu caso, desculpa, não perdoaria a traição. Não. Não perdoaria? Só no namoro já a traição? Não, será só que... no namoro já a traição. Muitas das vezes o que leva alguém a trair é falta de diálogo, falta de confiança. Eu se vi no meu parceiro, tem esse jovem, está a fazer isso, está a me conquistar, eu confio nele. Agora, já escondendo e trair, desculpa, traição é traição, não tem meio termo. Até a Bíblia diz, né? Traição é traição, o salário do pecado é a morte, traição é traição. Não vamos aqui dizer, tá bom, eu vou trair, eu vou perdoar e vou continuar. Haverá sempre desconfiança. Eu sempre vou desconfiar do meu parceiro. Ele pode estar a andar com alguém, eu ver de longe. Na minha mente vai estar aquele pensamento de que ele já me traiu uma vez. Isso para ele é normal. Então, traição é traição. Sim. E a traição não, só um detalhe. A Bíblia não fala sobretudo sobre adultério, né? Mas sobre traição, se um namorado ou uma namorada trair, eu penso que já demonstra claramente que não é uma pessoa para casar. Por que nós estamos a tocar sempre no casamento? Porque o fim do namoro é o casamento. É praticamente impossível falarmos sobre namoro sem tocarmos no casamento, porque olha, nós estamos aqui, o microfone foi feito para nós termos essa live, as luzes, tudo aqui foi montado por um objetivo, e o objetivo do namoro é casamento. Então, se uma pessoa já trai no namoro, é tipo ele falar assim para ti, olha, eu não sirvo para você. Não sirvo para você. E quando alguém avança numa relação, mesmo sendo traído, está a baixar o seu valor. Está a baixar o seu valor. Então, eu não aconselharia lá em casa, né? Eu pelo menos não trairia, não perdoaria. E também não aconselho avançar para um casamento. Olha, Renato e Cristiane Cardoso, no seu livro Namoro Blindado, eles dizem uma coisa muito importante. Eles dizem que a maior parte dos divórcios começa no namoro. Ou seja, o parceiro, um ou outro, foi apresentando coisas negativas que o outro ignorou e que foi piorar no casamento e depois vão se separar por alguma coisa que essa pessoa já viu no namoro. Então imagina você casar com uma pessoa que te traiu. Como é que você vai se sentir? E se ele te trair no casamento? Te separas no casamento? Então continuaria sempre. Então eu penso que traição é uma prova clara de que a pessoa não serve para você. Não serve para você. Falta de compromisso também. Falta de compromisso. Falta de compromisso. Não, mas dizia o ABC, que o cantor famoso no ABC, que a traição é só quando é descoberto, né? Acho que não. Bom, não. Eu gostava de saber o namoro hoje e o namoro no passado. Nós temos um historial do nosso mais velho, que no passado não tinham tanto tempo de namoro. Aliás, né, não tinham tempo de namoro, até porque os pais é que escolhiam a mulher ou o marido para vice-versa, nesse caso. Agora, com o nosso tempo hoje, cada um que vai escolher, há uma diferença grande. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem nesse caso? É uma diferença abismal, né? Pelo que o meu pai conta, né? Ele dizia que os pais dele saíam, viam a família, viam uma garota, vão lá nos pais, pediam a mão e aí ocupavam a jovem. Esse vai ser do nosso filho. Já o tempo atual, eu diria que muitos estão entrando no namoro por competição. A minha amiga namora, eu vou lhe demonstrar que eu também namoro.
E muitos também estão a namorar sem compromisso para terem, né, terem status de que, uau, esse consegue pegar qualquer mulher, consegue pegar qualquer homem. Então, há muita diferença. Eu ainda acho que se continuasse conforme no passado, acho que teria mais valor, salvo, né? Imagina te darem uma mulher que você não gosta, mas dava 80, 90% certo, já nós não. Eu levo o meu companheiro aqui aos meus pais, e meus pais dizem, não, eu não gostei do jovem, eu vou ter que deixar porque o pai não gostou, sabe? E eles sabem por que não gostaram, mas só vão te dizer, não, esse jovem não é para ti, nós vimos que talvez não tenha respeito, olha como ele veste, mas você gostou. Então, atualmente é que a vantagem é que você consegue escolher quem você quer, você consegue ficar com quem você ama. Acho que a minha opinião é essa. Ok. Estamos a falar de vantagens e desvantagens. Sim. O namoro passado e atual. Eu penso que tudo tem vantagem e tem desvantagem. Só veremos, antigamente, né, como a Elisete já disse, os familiares do jovem, sobretudo, é que escolhiam a jovem para casar. Biblicamente também vimos, né, Isaac, né, Abraão manda o seu servo para buscar uma mulher de Isaac, acho que foi Rebeca, e Rebeca amou a sua esposa. Então penso que tudo tem vantagem e tem desvantagem. Eu acredito que antigamente muita gente casou que no princípio não gostavam, mas deu certo porque tinham muitos valores altos nossos antepassados. Mas também a vantagem de hoje em dia é que cada um tem a liberdade, né, de escolher quem quer ficar com ele. Agora eu penso que mais do que erros que acontecem no namoro tem a ver com aquilo que as pessoas fazem. Eu posso dar certo com uma pessoa que eu não gosto, mas posso dar errado com alguém que eu gosto. Há casais, há namorados que se separam, não é porque não se gostam, mas é porque eles fazem coisas erradas dentro do namoro. E há pessoas que nem se gostavam tanto, mas depois passam a gostar-se porque vão fazer coisas agradáveis dentro do namoro. Então tudo, na minha opinião, tem vantagem e desvantagem. Eu acho que nós temos mais vantagem. Seria mesmo bom, nós é que temos que escolher nossa parceira. Eu, pelo menos, estou muito feliz com a minha parceira, porque eu que escolhi. Não, mas também, se nós nos virarmos um bocado na história bíblica, vemos que Jacó, né? Jacó foi a uma terra longínqua onde gostou a uma mulher, Raquel. Né, não é? E gostou daquela mulher, foi obrigado a trabalhar para aquela mulher durante 7 anos. 10 Só que depois lhe deram a Lia. Depois teve que então, trabalhar mais 7 anos para ficar com a Rebeca. Ok. Sim, mas eu penso que é relativo. Eu acredito muito que se nós fôssemos os nossos antepassados e perguntássemos para eles se eles tivessem a liberdade de escolha, se ficariam com as esposas que ficavam, alguns diriam que não. Eles iam querer estar no nosso tempo. Mas nós também hoje queremos estar naquele tempo, pensando que ia dar certo. Eu penso que tem muito a ver com as pessoas, não muito com o tempo. Tudo tem vantagem e tem desvantagem, na minha opinião. Ok. Agora já vamos saber qual seria o motivo que levaria a uma traição. Falta de caráter. Falta de caráter. Se eu não tiver uma personalidade forte, Sim. eu vou trair. Se eu não tiver, eu digo, a comunicação também é muito importante. A comunicação é fundamental no namoro. E uns traem por quê? Porque querem trair, sentem-se bem trair. O que leva a pessoa a trair é falta de comunicação, falta de caráter, né? É mais essas duas coisas. Não, mas vamos ainda ouvir o Sim. Eu penso que a Elisete tem razão. É falta de caráter. Até porque se você perceber que já não é a pessoa que você quer avançar, é mais fácil. Terminas o relacionamento e começas com outra pessoa. Porque quem trai acaba se baixando muito. Pensa, pode parecer esperteza e tudo mais, mas acaba se baixando muito. Fica com peso de consciência, é muito complicado. Então, na minha opinião, eu colaboro com a Elisete, é falta de caráter. Embora
Embora, na minha opinião, os motivos que levam uma mulher a trair são diferentes que levam os homens. Existem vários motivos, mas na minha opinião, os motivos que levam uma mulher a trair não são os mesmos. Não são os mesmos, são diferentes. O homem pode trair com uma mulher que conheceu hoje. A mulher também, mas é muito mais difícil. Em condições normais, a mulher trai o seu parceiro com alguém que já conheceu há algum tempo. Já o homem pode trair com uma mulher que conheceu hoje. Então os motivos, na minha opinião, são meio diferentes. Mas é sobretudo falta de caráter. Quem tem caráter, quem tem objetivo, sabe que não deve trair o seu parceiro ou a sua parceira. É lógico, isso é muito verdade. E porque nós sabemos que traição, né, tem 2 pontos focais. A traição física e emocional. A emocional é que leva muita gente ao suicídio. A ansiedade, a falta de apetite. Já o físico, ela baixa a sua autoestima. Então, falta de caráter, não tem como. Sim. Relativamente à mulher... O Desi falou aí de 2 aspectos diferentes. Quando dizia que os motivos que levam a mulher a trair são diferentes dos homens. E podemos saber quais os motivos das mulheres? Elisete, não concorda? Eu concordo, é bem diferente, porque nós mulheres, nós planejamos primeiro, antes de fazer, nós planejamos, nós ficamos, se eu trair, se não me apanhar, eu vou trair porque eu gostei de algo nele, que o meu namorado não tem, e eu acho que já o homem gosta de coisa nova, só para experimentar coisa nova. É só. No livro Namoro Blindado, Renato e Cristiane Cardoso dizem que tem que ser muito homem para ter uma única mulher. Tem que ter muito homem. Eu penso que se uma mulher estiver dentro de uma relação em que... Porque ninguém começa uma relação pensando já em trair. Não acredito nisso. Nós estamos a falar para pessoas normais. Há quem está assistindo esse live, né? E está no podcast a assistir, mas trai de forma natural. Eu penso que essa pessoa já não é normal. Então nós estamos aqui a tentar falar para pessoas normais. Uma pessoa normal, na minha opinião, uma mulher normal, na minha opinião, se tiver numa relação em que o homem continua a respeitar, continua a valorizar, continua a amar essa mulher, os objetivos continuam iguais, se essa mulher for normal, penso que dificilmente ou é impossível a mulher trair. Já o homem, por ser um caçador, não, até nem bem me chamou de o homem, a traição na parte do homem, os mecanismos que envolvem uma traição na parte do homem não são muito planejados, conforme a Elisete disse. A mulher planeja, por isso é que a mulher não se orgulha em trair. Dificilmente uma mulher trai, as mulheres normais, dificilmente uma mulher trai e vai correr para a amiga dela e conta, olha, eu traí o fulano, olha, fiquei com o fulano, traí o fulano. Não, nem para a amiga, nem para a irmã, nem para a mãe, elas guardam aquilo para elas. Poucas mulheres falam, porque é uma coisa vergonhosa. Já os homens, por ser uma coisa, entre aspas, natural, eles se gabam, olha, fiquei com a amiga da fulana, mesmo que for com a irmã da namorada dele ou da esposa, ele fala, olha, fiquei com a irmã da fulana assim de boca cheia, porque é mais ou menos uma coisa natural. Olha, só para meter aqui alguma coisa um pouquinho clara. Se o homem não tiver valores muito elevados e não for uma pessoa que tem compromisso com Deus, é quase impossível ser fiel. Não disse que é impossível, eu disse que é quase impossível. O homem, para ser fiel, na minha opinião, tem que ter compromisso com Deus e ter valores muito elevados. Porque senão ele vai trair mesmo como se fosse beber água, né? E ainda é pecado. Que bom. Então, tem motivo muito diferente em a traição de um homem e de uma mulher. Quero olhar aqui para os meus convidados. Ainda temos aqui o poeta Kambenje, também vai estar aqui nesse palco. A vossa máxima atenção. E ainda temos sequências de perguntas. Há muita gente que está a enviar mensagens, diz, entre o homem e a mulher, quem trai mais? Eu acho que essa pergunta já temos visto numa confusão da música famosa do Yannick. Então vamos arrancar um bocado daquilo que são as vossas opiniões. Entre o homem e a mulher,
nesse nosso século XXI, quem mais trai? Eu penso que não vai em todos os séculos, mesmo no século antes de Cristo, depois de Cristo, daqui a mais 2, 4, 5, 70 séculos, na minha opinião, o homem sempre vai trair mais que a mulher. Por causa dos mecanismos que levam uma mulher a trair. A mulher não se orgulha a trair. Enquanto uma mulher for saudável, não se orgulha a trair, o homem se orgulha. Então, se for resposta assim, rápida, entre o homem e a mulher, que trai mais é o homem. Infelizmente, que trai mais é o homem. É o homem. Que trai mais é o homem. Qual a sua opinião, Elisete? Concordo, sim. Concorda e só assim? Por quê? Olá, é difícil repetir as coisas, né? Mas o homem trai mais, porque nós as mulheres... São mais conservadoras, né? Muito. Temos como é que eu posso dizer? A autoestima acima, dizendo assim... Eu tenho que trair o meu namorado com alguém máximo a ele. Se não for máximo a ele, a mulher não trai. Arriscas? Não arrisca. Então, já o homem não. Arriscarias a trair teu namorado? Não. Já o homem não. O homem com qualquer vai. Por quê? Porque ele vai se sentir homem. Sou homem. Só por isso. Olha, se calhar também porque tem muita mulher e pouco homem. Acho que é isso, né? Salomão teve 1000 mulheres. Qual relativamente ainda mulheres? Só um exemplo. Se nós irmos para a Bíblia Sagrada, vamos encontrar Salomão com 700 mulheres, 300 concubinas. Acho que é isso. Davi teve por aí 7 esposas. O próprio Jacó teve 2. Abraão, além de Sara, ficou com uma outra serva de Sara. Eu penso que no ADN do homem, se não, é isso que eu disse, se o homem não estiver conectado com Deus, ou ter valores muito elevados, o homem acha uma coisa de forma natural ter 2, 3, 4 parceiras. Já a mulher, se não for doente mental, né? A mulher mais conservadora. Tem mais... A menos que seja doente mental. Não, mas isso é que estamos a dizer aqui. Lá fora o clima dita diferentes regras, né? Infelizmente, agora é assim. O homem fez, a mulher também quer fazer. Por quê? Quer pagar pela mesma moeda dizendo, eu vou demonstrar a ele o quanto dói. Se ele fez isso, eu também vou fazer para ele sentir o que eu estou a sentir na pele. Elas vão mais por isso, né? Mas se não... A mulher sempre é conservadora, principalmente do seu corpo. Tem daquelas mulheres que ela não consegue mesmo trair. Então... É difícil. Mas as mulheres ainda traem menos. Existe muita prostituição, que são coisas diferentes. Hoje em dia, existe um número elevado de mulheres prostitutas. Prostitutas, que é aquelas mulheres que vendem o seu corpo, né, em benefício de alguma coisa. Existe um número muito elevado. É diferente de traição. Embora, se uma mulher não tiver perspectiva de prostituição, se não cair na prostituição, se não se vender o seu corpo por causa de um iPhone, por causa de um tênis, por causa de um hambúrguer, não quiser fazer isso, eu penso que ela vai ser fiel ao seu namorado. A menos que seja prostituta, que ganhe alguma coisa vendendo o seu corpo. Então, com relação à traição, menos prostituição, ou seja, menos benefícios, né, extra sexo, eu penso que o homem ainda atrai mais com relação à mulher. Bom, eu quero fazer uma pergunta, talvez seja um bocado mais profunda, mas importa porque de uma ou de outra maneira serve como aula para nossos auditórios, não é? Como tem se dito, será que o tamanho do homem importa no relacionamento, ou seja, pode levar à traição? Assim tamanho da altura? Se é o tamanho da altura, o tamanho de alguma coisa. Mas se estamos a falar do tamanho do pênis, sim. Eu digo assim nas pessoas, o tamanho não importa, é como saber fazer, como saber saciar a sua parceira. Se não tamanho pequeno ou grande, saber como saciar a namorada ou o namorado. Por quê? Porque
muitos casais, eu digo que eles sentem receio de falar: amor, eu gosto quando você me toca no lado esquerdo, no lado direito. Isso dá mais ênfase na relação. Agora, eu estando me envolvendo sexualmente com meu namorado, né? E depois de tudo, eu ficar sem motivação, ele vai, eu vou. Acho que isso não apimenta a relação. Então, eu tenho que dizer o que eu gosto, onde são. Eu diria que a mulher também tem que conhecer o seu próprio corpo. Por quê? Porque tem partes erógenas que a mulher tem mais excitação e tem partes erógenas que o homem também tem mais excitação. Então, se os dois conhecerem, né, terão um relacionamento sexual saudável, que tamanho não importaria nada. Para mim, tamanho não importa, é como saber fazer. Essa é uma pergunta... Me pegaste, é? Olha, na minha opinião, eu penso que o tamanho do pênis determina a relação. Não a traição, são coisas diferentes. Determina a relação. Vamos começar, por exemplo, no tamanho grande. Se, por exemplo, a mulher se envolver sexualmente, até isso é um tema para casados, mas vamos dar uma brecha. Sexualmente, com, por exemplo, um homem que sempre que ela fizer sexo com ela, ela vai sentir muita dor porque o tamanho do pênis é muito grande. A pergunta que fica: ela deixa o homem ou trai? Na mesma acontece com o tamanho do homem, se calhar é muito pequeno. Vamos supor que a mulher vai fazer relação sexual com um homem que ela acha que o tamanho do pênis do jovem não é compatível, né, com a vagina, com a sua vagina, ou é pequeno. Quer dizer, condiciona na relação. Ou seja, não existe relação aí. Não existe relação aí. Até porque o casamento é uma série de coisas e o sexo faz parte do leque do casamento. Se não existir sexo num casamento, não é casamento. Então, na minha opinião, o tamanho do pênis dita o relacionamento. Agora, muitas das vezes um tamanho de pênis, por exemplo, pode ser pequeno para uma e ser compatível para outra. Então, penso que tem a ver com compatibilidade do casal. Por exemplo, se forem compatíveis, eu penso que o tamanho não vai importar. Agora, se for grande ou pequeno e não forem compatíveis, na minha opinião, não devia existir relacionamento. Ou seja, é mais fácil você falar com o seu parceiro, dizer: olha, o tamanho do teu pênis ou é muito grande, me dói, ou é muito pequeno, não sinto nada, terminando a relação, do que estares com alguém e você vai trair por causa disso. Então agora a pergunta que fica é: vais trair sempre, para toda a vida, ou se vais trair uma vez? Quer dizer que não há relação aí. Na minha opinião, dita o relacionamento, não a traição. Quem trai não tem mesmo valor, não tem caráter, não tem nada a ver com o tamanho, se é pequeno, se é grande. Simplesmente não existe relação. Conforme a falta de respeito, eu penso que também pode ser com falta de respeito. Se alguém não está a te respeitar, vai dizer: olha, te amo muito, gosto muito de ti, mas por causa da tua falta de respeito, eu penso que vou ter que seguir no meu caminho. Também pode ser relativamente a isso. Olha, não é possível. Ou o tamanho do pênis é muito pequeno, ou é muito grande, então não há relação, cada um vai na sua vida. Não dita a traição, mas dita o relacionamento, na minha opinião. Lisete não concorda. Não concordo porque, falando do tamanho, a nossa vagina adapta-se a qualquer tamanho. É por isso eu disse que depende da forma como a pessoa faz. Porque se nós sabemos, se fosse assim, as mulheres, depois do parto, elas passam um momento de transformação. Tudo volta ao normal, o útero volta ao normal, a vagina volta ao seu tamanho normal. E quando ela fazer de novo sexo, ela vai adaptar-se com o tamanho do pênis do seu parceiro. Então... Elisete, só um ponto. Olha, se estás a... Desculpe lá, tem que falar muito bem desse tema, porque essas horas quem está preparado depois disso vai estar praticando. Então, merece falar com... Exatamente. Olha, com relativamente a isso, eu continuo a pensar que dita o relacionamento, por uma questão muito simples. Deus é mesmo perfeito, mocha. Deus é mesmo perfeito. Se todas as mulheres casassem com os homens que fizeram sexo pela primeira vez, ou pelo menos nas primeiras vezes,
ninguém diria se o tamanho do pênis é pequeno ou grande. Sabes disso? Por quê? Porque aquilo que Elisete disse, a vagina da mulher vai se adaptar ao tamanho do pênis do homem. Então, suponhamos que uma mulher, né, tenha se envolvido na sua vida, tenha se envolvido com mais de 15, 20 homens antes de encontrar seu parceiro. Se o tamanho do pênis do homem que vai querer casar for, por exemplo, menor em relação aos parceiros que ela teve, dificilmente a vagina vai ajustar-se ao tamanho do pênis do homem. Agora, é verdade que o tamanho da vagina da mulher pode ajustar-se ao tamanho do pênis do homem. Por isso é que eu disse, mais do que o tamanho do pênis, tem muito a ver com o ajustamento do casal. Eu penso que se uma mulher, do jeito que a Elisete disse, quando a mulher nasce, o tamanho da vagina vai ficar tipo, praticamente no zero, né? No zero. Mas se ela voltar, por exemplo, a envolver-se com um homem, ou voltar a se envolver com outros homens, ou com vários homens antes de casar, que tenham um tamanho de pênis, por exemplo, com 18 centímetros, por exemplo, ou com 19, 20 centímetros, e ela no futuro decidir casar com um jovem ou com um homem que tenha, por exemplo, 12, 13, 14 centímetros, provavelmente não se ajuste. Então, não, continua a rebater, lá em casa gostaria que continue a rebater, não dita traição, mas pode ditar o relacionamento. Por quê? Porque nós aqui estamos a falar do tamanho, não estamos a falar simplesmente do tamanho ser pequeno. Eu conheço mulheres que se queixam, por exemplo, que o tamanho do homem seja grande, dói, por exemplo. Penso que já ouvimos essas histórias. Agora a questão que fica nesse assunto fica como? Então eu penso que se não forem compatíveis, eu penso que não existiria a relação. Porque o sexo, ninguém casa para lavar roupa, para lavar louça, para cozinhar. As pessoas casam para fazer sexo. Então sexo é muito Desculpa, importante. agora então eu tenho uma pergunta a fazer. Então se eu não tiver, disseste que o tamanho não dita traição, mas o relacionamento. Então se eu encontrar alguém que eu não sentir saciada, devo deixar? Porque não estou a ser saciada. Tenho que procurar onde o parceiro que encaixar. Olha, isso seria, vou repetir, seria tema para casais, né? Porque namorados não deviam fazer sexo. Mas falando disso, respondendo a tua questão, eu respondi da seguinte forma: para duas pessoas se casarem, biblicamente falando, as famílias têm que estar de acordo. O que a família da mulher escrever na carta de pedido, o homem tem que dar os dotes na mulher e no fim eles terão que fazer sexo. Se, por exemplo, duas famílias se reuniram, né? Por exemplo, duas pessoas se reuniram, o homem deu os dotes, ou a família do homem deu os dotes na família da mulher que pediu, e não existir sexo, ainda que o pastor ou o padre diga são casados, segundo Deus não há casamento, né? Na minha opinião. Então eu penso que se você ao ir se envolver, né, não forem compatíveis, não sei se vou estar a exagerar, mas eu penso que não vai ter casamento. Você vai casar com alguém que vocês não vão ser compatíveis no sexo, como é que ficaria? Como é que ficaria isso? Vais conhecer a humanidade. Vais conhecer. Como é que ficaria isso? Já passamos 33 minutos desde o nosso tempo. Eu acho que quando ficamos com essa, vamos convidar nosso poeta Kambenje para uma atuação. Enquanto os meus convidados vão processando aquilo que é o sexo, se o tamanho importa ou não. Poeta Kambenje, muito boa noite. Boa noite. Como é que vai? Vai tudo bem e com uma estanga, como vai? Nós agradecemos desde já pelo convite aceito naquilo que é o nosso programa. Nosso muito obrigado. Obrigado eu pelo convite e não podíamos negar, é habitual. Estamos aqui para participar mais uma vez nesta grande iniciativa que também já congrega muita gente e estamos vendo nas partilhas e muita gente a nos apreciar neste momento, por isso queremos mais uma vez agradecer pela iniciativa e que continue. Nosso muito obrigado. Há quanto tempo o poeta vem fazer esse exercício, não é?
Eu já venho neste exercício há mais de 10 anos. 10 anos. Já estamos desde o ano de 2012 na Brigada Jovem de Literatura no AMBO. Então estamos fazendo escritas e também a declamar. Mas nestes últimos dias estamos apenas dedicados na escrita. Estamos a declamar pouco. Ok, obrigado. E visto que hoje é dia 14 dos namorados, tem alguma coisa a ver sobre o poema, falar alguma coisa sobre os namorados? Na verdade, temos aqui algum poema que vai falar um pouquinho de amor, mas o outro nem por isso, porque viemos aqui com duas propostas e uma delas vamos recitar e é mesmo acerca de amor. Mesmo acerca de amor. Exatamente. Nosso muito obrigado. A nossa produção, está aí o nosso poeta Cambenge, então, por favor. Hoje nós vamos partilhar duas poesias ou dois poemas e que um deles tem como o título Uma Noite Pintada de Pétalas. Estamos todos imbuídos no sentimento de amor hoje, visto que é dia 14, dia especial para muitos, no caso aqueles que namoram. E para já, enquanto a nossa produção prepara, queremos felicitar os nossos convidados, no caso os que estão aqui na abordagem desta temática. Está sendo um bom momento para partilharmos. Esperamos também um dia estarmos nestas condições, mas infelizmente já não namoramos, não? Então vamos cada vez mais apreciar os pontos de vista de cada um. Você. Uma noite pintada de pétalas. Caiu sobre mim o sonho escondido no dia do Natal. Tudo para despertar que existem noites que mesmo sem luar consegues, por meio do seu olhar, pôr-me a delirar. Esta noite pintada de pétalas. Nesta noite pintada de pétalas, faz-me ejacular os sentimentos cheios de orgasmos. E lá bem no íntimo, a voz não se cala, porque cada gota que cai no seu seio é uma demonstração do desejo de que um átrio vem expressar o sentimento de um ventrículo em querer te dizer que te amo. Nesta noite pintada de pétalas, vermelhas como os olhos seus e os seus lábios pintados sem batom. Nesta noite inóspitas, reflito e recorro aos deuses, tocando os seus lábios, lábios tão lindos, aqueles que naquela madrugada, mesmo com o teu olhar, imagino o suspiro que tu trazes na madrugada do meu dia. Eu quero que devolvas o amor, aquele rebuscado daquelas madrugadas, quando cada pedaço do seu olhar ejaculava os meus pensamentos. Nesta noite pintadas de pétalas, escolhidas para expulsar os deuses inóspitos que acariciavam meu eu, e seus seios tocando nos seus lábios, sem batom, deixavas-me navegar nos sentimentos, e os orgasmos traziam para mim dizer que te amo. É desta noite pintada de pétala onde eu carregarei-te para sempre
no meu ventrilo. Obrigado. Nosso muito obrigado, poeta. Estamos a esperar outra novamente, que dentro em breve já se fará aqui. Nosso muito obrigado. Eu gostava também de saber escrever palavras bonitas como essas. Assim já nos viramos aos nossos convidados, voltando ao nosso assunto, que estamos a nos demorar um bocado aí no nosso assunto sobre se o tamanho realmente importa ou não, se o tamanho tem alguma coisa a ver com tal como estamos aqui a dizer. Outro diz que sim, outro diz que não. O Desi está a dizer que o tamanho não determina uma traição, não é? Mas também, quer dizer, não estabiliza um relacionamento. Como é que fica assim nesse caso? Olha, eu estou a dizer que a traição não determina, o tamanho do pênis não determina a traição, mas determina o relacionamento. Ok. Ou seja, se uma mulher, por exemplo, está aí um homem porque acha que o tamanho do pênis do homem é grande demais ou pequeno demais, a pergunta é que fica: como é que vai ter relacionamento com ele? Se ele não, ela colocou na cabeça que o tamanho do pênis dele é pequeno ou grande. Então vai ficar meio complicado. Então, eu penso que pode determinar a relação. Ela pode achar só: não vou ficar com ele porque eu acho que o tamanho do pênis dele, até não digo, olha, mas, na minha opinião, tem a ver muito, eu vou usar compatibilidade. Por quê? Porque o tamanho do pênis de um homem pode não ser compatível com a largura da vagina de uma mulher e ser compatível com outra. Então, eu penso que é muito... com relação à traição, eu continuo a pensar como a Elisete. É falta de caráter, é falta de personalidade, não tem nada a ver com o tamanho do pênis. Agora, relação pode condicionar. Elisete, é como? Eu sei que a Elisete não concorda. Olha, dizendo que o tamanho pode condicionar a relação, né? Eu acho que eu vou conhecer muita gente, porque hoje vou conhecer ele, eu vou falar: não, ele não consegue me satisfazer, vou no outro, vai ser pior. Então isso é questão de conversa, porque antes de eu fazer o sexo, tem as preliminares, porque é aquilo que eu já disse, tem, além das partes erógenas do nosso corpo, tem alimentos que ajudam para ter um bom sexo, para ter uma boa vida sexual. Isso não vai... isso vai... Só um ponto. Olha, nós aqui não estamos a falar, provavelmente podemos falar disso, se o sexo ou a satisfação no sexo determina a traição ou não. Estamos a falar do tamanho. Porque vamos supor que eu te faça bons preliminares, né? Ou o homem seja bom em fazer preliminares, tudo está bom, não sei o quê, uma daí, na zona tal, na zona Y, na zona tal, mas que depois o tamanho do pênis dele não te convence. Então continua a pensar. Está meio complicado, mas com relação às preliminares é importante, conversa é muito importante, mas... Aqui vamos estar, senão a mulher vai conhecer vários homens. A base de tudo é a conversa. Aí tem a sabedoria de Deus. Por isso é que Deus aconselha as pessoas a casarem virgem. Não existiria isso. E a pornografia é só um ponto. A pornografia veio também danificar muito a mentalidade tanto dos homens como das mulheres. Isso de tamanho grande, tamanho pequeno. Há muito tempo atrás, embora que era raro falar sobre isso, mas como a indústria pornográfica, eles... Na seleção dos seus modelos ou seus atores, assim, é ator ou modelos nesse caso, para fazer pornografia, eles preferem aqueles homens que têm um tamanho de pênis um pouquinho mais avantajado ou grandes. Então isso veio destruir a mentalidade tanto dos homens como das mulheres, para dizer que tem tamanho pequeno, tem um tamanho grande. Eu até nem diria muito nisso, eu diria tamanho compatível. Há tamanhos de pênis, e eu vou aqui repetir novamente, nem sempre no pequeno, estamos na refeição do pequeno, pode ser no grande. Há tamanhos de pênis que não são, embora existam várias coisas que podem fazer com que uma mulher, a vagina se feche, mas existem tamanhos de pênis que podem não ser compatíveis com uma mulher. Não estamos a dizer que a mulher tem que conhecer um ou outro homem. O normal é seguir aquilo que Deus falou, casar virgem.
Tá bem. Obrigado pelas opiniões, que são diversas. Já que estamos a falar do namoro versus traição, eu gostava de saber, no namoro há sexo ou não? Estou a namorar com alguém, há sexo ou não? Olha, biblicamente, nem o termo namoro existe. Prova disso. Existia um namoro na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Maria e José, antes do nascimento de Jesus, namoravam. Por quê? Porque estavam noivos e o anjo... Sim, Maria e José estavam namorando, mas acredita-se que não houve sexo. Por quê? Porque todo mundo acreditava que Jesus nasceu a partir do Espírito Santo. Então, se biblicamente não existe namoro, e a Bíblia defende, né? A Bíblia defende o sexo só depois do casamento. Se nós estivermos aqui, se a nossa resposta aqui hoje for assim, no namoro há sexo, estamos indo contra os princípios de Deus. Mas temos que ser realistas, que existem muitos namoros, ou a maior parte dos namoros hoje em dia tem sexo. Infeliz ou felizmente, mas se formos na Bíblia Sagrada, o sexo é exclusivamente para casados. Só pessoas casadas devem ou deviam fazer sexo. Então no namoro não há sexo? Deus fez as coisas perfeitas, né? Ele sabia por que disse sexo só depois do casamento, porque por causa de algumas desavenças que há, nesse caso traição, né? Então, segundo a Bíblia, nós somos crentes, sexo só depois do casamento. Já algumas literaturas, eu já li uma literatura que diz assim: é melhor os dois conhecer-se antes de casados, porque você não sabe o que estará lá. Você não sabe se a mulher faz filho, se a mulher não faz filho. Então, já há esses mitos. Mas se não, sexo só depois do casamento, segundo a Bíblia, né? Até aí estamos fechados. Sexo só depois do casamento. Segundo a Bíblia, temos que admitir, grande parte dos namoros hoje em dia há sexo. Mas, segundo a Bíblia, isso é um ponto. Não, nós só estamos a falar segundo a Bíblia. Agora, segundo você? Segundo eu, olha, o namoro... Me pegaste. Olha, o namoro há sexo, mas um detalhe. Existe muita gente que não casou por causa do sexo. Porque o preço... Eu continuo a fazer... Eu gostaria que as pessoas que nos acompanham assistissem o livro Namoro Blindado ou Casamento Blindado. Cristiano e Renato, eles dizem que o preço que a mulher paga para ter o casamento é o sexo. E o sexo que o homem paga para ter, o preço que o homem paga para ter sexo é o casamento. Então, eu penso que no namoro, infelizmente, há sexo, mas continuo a pensar que há muita gente que não casou por causa de fazer sexo. Porque, se por exemplo tirarem o sexo do namoro, né? Se tirarem o sexo do namoro, se todas as pessoas que namoram não praticarem o sexo, em menos de um ano, teremos quase toda a gente casada. Então, hoje em dia as pessoas só não casam porque os jovens, sobretudo os homens, os homens perguntam-se assim: se eu já faço sexo com ela, por que eu tenho que ter pressa de casar? Eu já faço sexo com ela, eu já durmo com ela, eu estou constantemente com ela, então vou casar para fazer o quê? Porque antigamente, ou seja, o casamento, as pessoas casavam também para fazer sexo, ou casam para fazer sexo. Então, quando já há sexo no namoro, muito provavelmente não haverá casamento. Então, nosso conselho é que as pessoas não fizessem sexo no namoro para casar. Bom, eu quero pedir opinião ao nosso músico. Estamos a falar sobre namoro versus traição. O que deve levar naquilo que vimos nos nossos convidados? O que deve levar uma traição dentro de um relacionamento? Bom, os nossos convidados falaram boa coisa de traição, mas
mas há de vermos alguma questão sobre a traição. Quando a Bíblia ou mesmo a Constituição nos diz que a traição é que separa tudo. No direito nós vamos ver que é só uma separação quando você apanha o seu parceiro, a sua parceira em cópula. Enquanto você não apanhar o seu parceiro em cópula, então não existe nada. Agora vamos ligar ali. A mulher dentro de uma traição, suponhamos a mulher sai para ir e se envolver com uma outra pessoa, é alguma coisa programada. E é mais perigoso. A traição de uma mulher é muito perigosa. Já diferente de um homem. Se nós virmos aqui, como os nossos convidados falaram, a mulher planeja. A traição de uma mulher, ela planeja. Ela vê que o camarada que estou com ele não é assim tão pausado, não é gay, então vai dar aí um salto aí no Mano Santos, se depara aí com o Mano Santos bem pausado, então vai tentar, a mulher vai tentar, enquanto nós homens não, quando nós vemos aí uma manga de Deus nos agradou, então nós vamos lá. Já é uma diferença. A traição de uma mulher é muito perigosa, mas enquanto do homem não. Nós agradecemos. Brevemente vamos também dar uma opinião para o nosso poeta Cambenje, que provavelmente tem muitos assuntos para considerar. Namoro versus traição. Nós já aqui estamos a falar, já falamos se o namoro deve ou não haver sexo. E a opinião dos meus dois convidados é não. Até aí estamos fechados. Estamos fechados. Essa é a opinião da Bíblia ou a vossa opinião? Essa é a opinião da Bíblia. Se nós vemos agora onde estamos, qual é a pessoa que vem no relacionamento, vamos ficar um ano apenas de braços dados, abraços, beijo da testa. Acho que nesse nosso tempo, pese embora tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas que conseguem isso, mas é raro. É raro. Na minha humilde opinião, não. Que bom. E o nível acadêmico dentro do namoro cria também alguma instabilidade? Eu penso, não sei se o meu microfone está correto. Está certo? Sim, eu penso que... Olha, eu ouvi uma frase de alguém, eu gostei muito dessa frase. Eu penso que quando uma mulher está apaixonada por um homem, ou quando duas pessoas estão apaixonadas, homem e mulher estão apaixonados, os únicos que são capazes de separar essa relação são eles dois. São eles dois. A família, os pastores podem... Eu penso que... Então, nada extra os dois, dinheiro, nível acadêmico, distância geográfica, na minha opinião, nada disso vai separar duas pessoas que se amam e querem ficar juntos. Então, economicamente, porque o casamento ou o namoro é crescer juntos. Se, por exemplo, eu conhecer se um homem conhecer uma jovem, essa jovem está bem financeiramente e gostou do jovem, uma das coisas que vai fazer é ajudar o jovem a se posicionar financeiramente. E o mesmo acontece com o homem. Os homens que são tão bem financeiramente, quando conhecem uma mulher que financeiramente não está bem, acredito eu que vai ajudar ela ou a fazer um negócio, ou né, ajudar que ela faça cursos, que ela se integre. Então, minha opinião, nível econômico, nível acadêmico e tudo o resto não interfere, não afeta no relacionamento. Eu já diria que depende da mentalidade de cada um, porque há quem não queira. Por exemplo, eu conheci alguém muito próximo
que a mulher estava mais elevada do que em relação a ele. A mulher começou a trabalhar, depois do trabalho começou a estudar, ele só terminou o seu, como é que podemos dizer, só a 12ª classe. E isso lhe fazia tanta confusão, porque, e sempre dizia assim, eu tenho certeza que quando você terminar a tua faculdade, você será mais que eu e você vai tentar me rebaixar. Isso por quê? Porque nós mulheres temos um orgulho dizendo que eu sou superior a você nesse quesito. Isso é quase de toda mulher dizendo que você estudou só até aí, eu sou assim, então você deve me aceitar do jeito que sou. Por isso é que eu disse que isso depende muito da mentalidade das pessoas. Porque se eu gostar dele, independentemente daquilo que eu sou, daquilo que eu tenha, acho que vamos evoluir, porque eu quero você do jeito que você é, não o que você tem, não o que você tiver. Então, por exemplo, se eu começar a trabalhar, o meu parceiro não, eu posso dizer a ele, olha, eu trabalho, está aqui esse dinheiro, me ajude que vamos evoluir paulatinamente. Olha, existe uma frase que diz assim, vais conhecer bem a tua mulher quando ela começar a trabalhar. Né? Quando ela fazer? Começar a trabalhar. E não sei se a Elisete concorda comigo, esse tema, por exemplo, essa questão, essa pergunta, é só problema quando é a mulher que tem dinheiro. Sim. Normalmente, quando é o homem que tem dinheiro, isso afeta pouco. É só quando a mulher... Tipo, até a pergunta que deviam começar a colocar é, quando a mulher tem dinheiro, afeta ou não no relacionamento? Porque o homem pode ter muito dinheiro, não afeta. Então, na minha opinião, é mesmo aquilo que a Elisete disse também. É mesmo nível de mentalidade também, nível de mentalidade. Quando a mulher que não vai te faltar respeito porque você não tem dinheiro, essa já não quer ficar contigo, então é meio complicado, mas... Não, mas afeta. A economia, os valores dentro de casa são muito... Extremamente importantes, mas é para os dois. O lar, a Bíblia fala que se tornarão duas pessoas numa. Então, o que é da minha mulher será meu, o que é meu será da minha mulher. Então, por que nós temos que fazer que a minha mulher, por exemplo, tem muito dinheiro e eu não tenho nada? Então... Porque imaginamos que eu tenha dinheiro e o meu namorado ou meu marido é alguém que fez economia, ele pode me ajudar em algum quesito disso. Fazer, não amor, vamos deixar 50% para isso, 50% isso e vamos crescendo. Vamos supor que ele fez economia, mas não trabalha. Mas ele tem ainda aquilo que aprendeu. Só vai gerir os teus valores. Não vai se irritar nem nada. Isso é por isso que eu disse, depende muito. Porque, não vou mentir, nós mulheres somos assim, principalmente, né? Eu sou assim, se eu pedir alguma coisa em alguém, principalmente o meu namorado, se ele não me dá, eu trabalho. Eu vou falar, tá bom, não me deu o trabalho, eu vou conseguir e vou comprar aquilo que eu quero e depois vou demonstrar, falar, tá aqui, eu posso. Então, isso vai depender muito da mentalidade de cada mulher. Verdade, vai depender muito da mentalidade de cada mulher. Enquanto vamos preparar a resposta, se porventura o namoro à distância funciona ou não, vamos já entrar na nossa parte final do nosso programa. Vamos convidar novamente o nosso poeta Kambenje. Nosso poeta Kambenje para fazer o último poema. Então, quero já, enquanto meus convidados vão preparar a resposta, se a distância, o namoro funciona ou não. Poeta, tem alguns abraços para mandar? Não funciona? Não. Primeiro, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. E desde já, os abraços são extensivos a toda a minha família, a esposa que está neste momento a acompanhar, todos os meus amigos. É muita gente que neste momento está a acompanhar e se eu começar a citar nomes, vamos até ferir sensibilidade. Por isso, preferimos mandar uma saudação extensiva a todos, fundamentalmente aos nossos internautas. A única forma que tens de ir rever isso no Facebook, sabes?
A única forma que tens de rever esse programa é no Facebook. Obrigado. Vamos ver o último, vamos ouvir o último poema do Vai te enviar poeta. também. Amanheceu, mas não consigo ver. Amanheceu, mas não consigo ver. Estou envolto neste labirinto. São gargalhadas de pássaros que afugentam o real do sol faminto. Lua chora, chuva cai. Estrelas clamam pelo ofegar que o novo dia trará. Talvez não anoitecerá. Talvez não anoitecerá. Para refletir o projetar que o novo dia trará. Mas se amanhecer, contar-vos-ei os sofrimentos passados nesses corredores labirínticos desta selva que se chamam vida. Mas também, ao amanhecer, mostrar-vos-ei o tamanho do meu sofrimento, que cada dia, mas todos os dias, eu passei ao suportar a amargura destas torturas, nessas curvas destes labirintos que se chamam vida. Agora, em alta voz eu clamo: abrem portas! Abrem portas! Abrem portas, ó labirintos destas curvas! Abrem portas, ó labirintos desta selva que se chamam vida, no meu labirinto. Obrigado. Então vamos voltar naquilo que é a nossa pergunta: se o namoro à distância funciona ou não? Funciona, só não é aconselhável. Funciona, mas não é aconselhável. Como eu disse aqui, o objetivo do namoro é casamento. Se duas pessoas querem, por exemplo, casar, vamos supor que homem e mulher conhecem-se e querem casar. Só que nesse processo de quiserem casar, alguém vai para um município mais perto, por exemplo, um pouquinho distante do Ambo, ou vai para uma província um pouquinho mais perto, uma província, né? Bié, por exemplo, uma província um pouquinho mais perto. Como essas pessoas já estão namorando para casar, esse distanciamento não vai fazer com que eles não casem, porque já tem objetivo de casar. Então, é óbvio que vai diminuir o tempo dele de convivência, vão se ver menos, mas eles podem programar, né? Podem programar, tempo de férias, vão passar juntos, vão ficar juntos, vão se conhecer. Agora, quando duas pessoas não namoram simplesmente porque existe namoro, a distância depois afeta nessas pessoas. É óbvio que pode afetar, mesmo nas pessoas que querem casar, pode afetar porque é distância e tudo mais. Mas, minha opinião, se duas pessoas namorarem para casar, a distância não é uma coisa aconselhável, mas ainda sinto que funciona. Duas pessoas podem namorar até casar, mesmo vivendo distantes. Obrigado. Sua opinião? A minha opinião é a mesma, funciona, mas tem que ter muita confiança um do outro, porque olha, é muito difícil, né? Ter a presença, ter a ausência de alguém, conversar só pelo telefone, por vias de mensagens, é muito difícil, mas como tem essas de sair, tem finais de semana, a gente pode sim se encontrar, conversar naquilo, se tiverem um propósito, como o colega já disse, se tiverem um propósito, sim, é possível um relacionamento à distância. Bom, estamos vivos na reta final do nosso programa. Talvez eu não vi aqui o namorado, o esposo. Não, eu estou com a minha namorada aqui.
Mas eu vi a esposa do Desi, nosso muito obrigado. Tem alguns abraços, um conselho para os namorados nesse caso? Há um conselho para quem está a namorar? O conselho que eu deixo é amem-se, confiem-se e... Epa, é quase tudo isso. Amem, confiem um ao outro. A comunicação é muito importante. Dizer o que gosta, o que não gosta de fazer, o que gosta de ver na parceira, o que não gosta. Isso eleva muito, né? E também surpreender a namorada, o namorado. E não esperar só momentos, assim, tipo dia 14, para oferecer presente, para dizer que eu te amo. Eu aprendi com alguém dizendo assim, que é bom sempre enviar mensagens de motivação para o parceiro, motivação que leva a autoestima dele a dizer, uau, minha namorada é um uau. E o homem vai querer só aquela para ela, não vai ter mais olhos para ninguém, então amem-se e cuidem-se. Olha, o meu conselho para namorados é, sobretudo para as mulheres, como os homens têm mais a tendência de namorar sem objetivo, seria bom que hoje por ser dia 14, receba o presente ou entregue o presente, mas depois tenha uma conversa com o teu namorado, no sentido de dizer, olha, vamos casar quando? É uma pergunta muito importante. Se o teu namorado não consegue te explicar quando vocês vão casar, deviam dar um tempo. Ou pelo menos devia se questionar por que estamos a namorar. Por quê? Porque tudo o que se faz na vida, na Terra, tem um objetivo. Continua a tecla, a apertar na mesma tecla. O objetivo do namoro é casar. Então as mulheres deviam perguntar aos seus namorados hoje, depois de receber o presente, depois de entregar, olha, vamos casar quando? É mais importante ele até dizer assim, vamos casar 2030, que é uma data muito, mas muito longa, do que falar não sei. Porque se não namoram sem objetivos, vão separar-se já. Então, o meu conselho é que as pessoas deviam, se não tiveres idade, não tiveres uma preparação, tanto faz física, psicológica, não namore. Se começares a namorar, namore com um objetivo claro de casar. Não sei a data, mas vou me casar em 2025, 2026, 2027. Acho que é mais prático e torna, o namoro tem alicerce. Quando duas pessoas namoram para casar, perdoam-se mais. Sabe, eu quero casar, eu tenho um compromisso com a fulana, com o fulano, já apresentado e tudo mais. Então, quando alguém erra, é mais fácil perdoar-se porque tem compromisso. Quando não tem compromisso, aquele alicerce sai, então. É tipo, estamos a namorar, discutimos, tem um problema, acabou, a vida continua. Então, as mulheres, meu conselho, perguntem aos vossos namorados, seus namorados, se vão casar quando. Se ele não conseguir te responder quando vão casar, por favor. É mentiroso. É brincalhão. Abraços. Os meus abraços vão para o meu filho Luini, para a Juninha, que me acompanhou, e para todo o pessoal que conhece. Para namorar. Infelizmente não. Infelizmente. Depois vamos Da namorar é bom, né? Vou mandar um abraço especial à minha namorada, né, que está aqui comigo. Um amigo Jobera, sua esposa também, que estão aqui nesse nosso recinto. A todo o people que me conhece, que nos seguiu, que partilhou, que seguiu a live. Um beijinho, então, abraçados. Nosso muito obrigado. E eu agradeço a todos que estão aqui sentados, que aceitaram o nosso convite. Agora sim, mais uma vez, vamos ouvir a música do nosso convidado e é o final do nosso programa. Nós agradecemos a você que esteve do outro lado, desde o momento que abrimos a live, apesar de algumas dificuldades que no e-mail fomos ter de rede por causa da chuva, mas não faz mais, espera, quando for 22 horas vamos colocar o vídeo todo completo. Nosso músico tem abraços. Bom, meramente devo agradecer pela produção que me concedeu o convite, minha futura esposa, Margarida Bernardino, e Op Family, Corunhal e muito mais. Obrigado. Mano Santos, o meu agente e prontos. Nós agradecemos pelo convite e aceite, nós agradecemos por tua presença, agradecemos pela esposa que te acompanha também quero agradecer a nossa plateia, a esposa que está aí do outro lado, a nossa produção que nunca se esquece, nosso muito obrigado. Assim vamos ouvir a última música e o término do nosso programa, o nosso muito obrigado. Quero convidar a nossa plateia a nos colocarmos em pé, vamos seguir a música.
Quem vai vos separar? Quem vos separará do amor de Cristo? Quem vai vos separar? Se Ele é por vós, quem será contra vós? Quem vai vos separar, amor de Cristo? Quem será? Quem será contra vós? Quem vai vos separar, amor de Cristo? Quem será? Quem será contra vós? Quem vai vos separar, amor de Cristo? Quem será? O perigo da espada é